Dr. Lucas, de capítulo 8, e versículo... No domingo nós lemos o 47, hoje nós vamos ler o 49. Lucas 8, 49. Mas não se preocupe que eu não vou pregar a mesma mensagem, fica tranquilo. A mesma mensagem só no YouTube agora. Ô glória! Graças a Deus. Lucas capítulo 8, versículo 49. Disse assim: E enquanto Jesus ainda estava falando, chegou um homem da casa do líder da sinagoga e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. E ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, mantenha a confiança e ela será curada. Amém? Entenda, irmãos, que nós estamos falando de Jairo, que a Bíblia descreve ele como um dos principais da sinagoga. Jairo era um homem que tinha bens, Jairo era um homem que tinha a esposa, tinha a filha. Jairo era um homem que, segundo a sua visão, ele não precisava de Jesus. Ele estava junto com os da sinagoga que criticavam Jesus, porque Jesus pregava libertação, pregava mudança, pregava um novo tempo, e as pessoas não estavam habituadas com essa pregação, não estavam habituadas com essa palavra de necessidade de mudança. Então ele fazia parte daqueles que criticavam Jesus e quem andava com Jesus. Mas entenda que um dia, apesar da riqueza, apesar da inteligência, apesar do conhecimento, apesar de ter uma família estruturada, a dificuldade bateu na porta de Jairo. E quando a dificuldade bateu na porta de Jairo, o conhecimento não resolveu, o dinheiro não resolveu, a inteligência dele não pôde resolver, a família não podia fazer mais nada, porque a sua filha estava enferma e nada podia ser feito. Sabe o que estava acontecendo? Jairo estava experimentando algo novo, mas no sentido ruim, porque ele estava passando por um momento em que ele não via saída. Ele estava passando por algo que ele não estava acostumado. Ele estava passando por uma luta a qual ele não tinha passado ainda. E fica fácil rejeitar a Jesus enquanto nós podemos resolver. Fica fácil não querer Jesus quando o meu conhecimento resolve. Fica fácil eu negar servir a Cristo enquanto a minha riqueza, o meu trabalho pode suprir a minha necessidade. O difícil é não recorrer a Jesus quando a minha situação, o meu problema foge das minhas forças, foge daquilo que eu posso fazer, se torna aquilo que nós chamamos de impossível. Nós não vemos solução, não vemos saídas. E quantas vezes na nossa vida nós se encontramos com situações assim? Olha o que a Bíblia diz em respeito a Jairo. A Bíblia diz que Jairo, quando entendeu que não podia fazer mais nada, ele correu até Jesus, que estava chegando à beira da praia, e ele se jogou aos pés de Jesus, porque quando estamos necessitados, quando estamos ansiosos pela providência do Senhor, é isso que nós fazemos, nós se jogamos. E não é no sentido literal somente, digo, o nosso coração ele se volta a se prostrar diante do Senhor. E Jairo agora ele se prostra diante do Senhor, e ele explica, dizendo: Jesus, eu até aqui, eu fiz tudo o que eu podia. Eu até aqui, eu exerci todas as saídas que eu tinha, mas agora eu não posso fazer mais nada e a minha filha está morrendo. A minha situação, ou seja, ela está chegando num limite que não vai ter mais volta, não vai ter mais retorno. E ele explica a situação para Jesus, e quando ele explica, Jesus diz para ele: você quer que eu vá até a tua casa? Ele diz: Senhor, o Senhor vai até minha casa? Ele falou: eu vou até a tua casa. Era Jesus dizendo assim: o teu problema não tem mais jeito, a tua situação está tão difícil, me permita visitar a tua casa, me permita entrar dentro do teu lar, me permita ir até a situação para tentar resolvê-la. E agora Jairo está indo com Jesus. E quando Jesus se prontificou a entrar na casa de Jairo, a entrar na vida de Jairo, Jairo tem
um certo ar de esperança, porque agora não foi um homem, mas Jesus falou assim: eu vou mudar a tua história. Foi Jesus que falou assim: não é para desistir, fica tranquilo, eu estou com você. Então Jairo está alegre, porque afinal de contas agora Jesus vai entrar na casa dele, vai ver a situação dele, vai entrar com providência na situação que ele precisa. Ele sabe que Jesus na causa vai resolver. Mas aonde nós lemos, há uma diferença. Por quê? Olha o que diz onde nós lemos. Enquanto Jesus estava falando, dizendo assim: Jairo, confia em mim. Olha Jesus dizendo: Jairo, fica tranquilo, eu curei essa mulher no meio do caminho, você viu que o milagre pode acontecer. Fique em paz, Jairo, porque quando eu chegar na tua casa, a situação vai mudar, a história vai mudar. Mas enquanto Jesus estava falando, chega alguém trazendo uma notícia diferente. Chega alguém dizendo assim: Jairo, não adianta mais, a tua filha já não está mais doente, ela morreu. Sabe o que é isso, irmãos? Eu quero trazer aqui a saudação do Taylor, porque há um espírito só que fala no meio da igreja. O Taylor falou assim que melhor, é a Bíblia dizendo, mas o Taylor trazendo, é melhor o final do que o começo ou o meio das coisas. Por quê? Porque às vezes nós começamos e às vezes nós estamos no meio do caminho, mas as circunstâncias vêm para fazer a gente recuar de chegar no determinado lugar que nós queremos chegar. Sabe o que acontece? O que o Tyler estava explicando, é que muitas vezes nós damos início, e aí no meio da caminhada surgem situações que fazem a gente recuar. E o que você quer dizer com isso? Jairo estava assim, ele primeiro convidou Jesus para ir na casa dele, e agora Jesus está indo, e no meio do caminho que surge uma notícia que poderia fazer ele desistir, porque a notícia foi: não tem solução para a tua causa, não tem mudança, não adianta levar Jesus, não adianta ir na igreja, não adianta buscar do Senhor, porque a tua situação já não tem mais jeito. E quando Jesus viu que era uma palavra para causar desânimo, uma palavra para fazer Jairo parar no meio do caminho, Jesus lembrou a ele dizendo assim: Jairo, lembra que você me chamou para ir na tua casa? Lembra que lá no começo você fez um convite? Lembra que no meio do caminho você estava alegre com a minha presença? Não desista sem antes ver o final que Jesus tem para você. Não pare sem antes ver aquilo que o Senhor prometeu fazer na sua vida. E Jairo olhou para ele e falou: Senhor, mas se o Senhor for, eu acredito. E Jesus dizendo: somente confia. Por que dessa palavra nessa noite, pastor? Porque nós estamos assim, irmãos. Quantas das vezes, seja sincero com você mesmo, quantas das vezes nós não vimos uma palavra de ânimo vindo da parte do Senhor? Seja ela pregada, seja através de um louvor cantado, ou seja através do próprio Espírito Santo em nosso coração. Sabe quando nós oramos, naquele momento de desespero, que nós oramos dizendo: Senhor, eu preciso de ajuda, e você pode não ouvir uma voz, mas dentro de você vem assim uma certeza dizendo assim: Jesus vai fazer, vai acontecer algo, e você se anima dizendo assim: não, a minha história vai mudar, ainda não é o fim. Mas o problema é que nesse meio existe a voz de Deus, do Espírito dizendo que vai dar vitória, mas também existem as vozes negativas. É aquilo que o Tylon falou sobre aquele amigo que é pessimista, que tudo diz: não vai dar certo, não vai fluir, pode parar. Eu vou traduzir que não para a voz de um amigo, eu vou trazer mais para a voz do inimigo, soprando, dizendo assim: não vai dar certo, a tua causa, a tua família não tem jeito, para você está perdido isso, para você não tem solução. Ele começa a apontar os nossos defeitos, começa a dizer: olha para você, veja se você merece, veja se você tem condição de alcançar isso. E sabe o que acontece? Muitas das vezes nós ouvimos mais a voz do inimigo. Que é isso, pastor? Nós ouvimos mais a voz do inimigo dizendo que nós não temos capacidade, que nós não podemos, do que a voz de Deus dizendo assim: ei,
eu vou mudar a tua história. Somente me permita entrar na tua vida, me permita entrar na tua casa. E olha, eu vou encerrar logo, quero orar. A Bíblia vai dizer que agora Jairo leva Jesus. Mas você pensa que Jairo estava sorridente? Porque, não, tá bom, mas ele recebeu a notícia que a filha morreu. Ele estava confiando em Jesus. Mas agora o semblante dele é diferente. E às vezes a gente pensa que para andar com Jesus, se estiver sorrindo que vai funcionar. Não, às vezes a gente vai andar chorando. Às vezes a gente vai andar triste. Às vezes a gente vai andar decepcionado, não com Jesus, com a situação. Tem momento que a gente vai andar desanimado. Tem momento que a gente vai estar frustrado. Mas a questão não é estar sempre feliz, estar sempre alegre. A questão é sempre estar andando com Jesus. A questão é estar sempre do lado do Senhor. Eu posso estar triste, eu posso estar decepcionado, eu posso estar frustrado, mas se eu estiver com Jesus, eu sei que o meu final vai ser melhor que o começo. Eu sei que o meu final vai ser melhor que o meio. O meio está difícil, o meio de campo está embolado, mas o final vai ser melhor. E Jairo leva Jesus até a casa dele. Olha o que a Bíblia diz, eu encerro em 5 minutos, 3. Chega lá, tem uma multidão, todo mundo chorando a derrota de Jairo. Havia uma multidão já lá vendo a derrota de Jairo. E quando Jesus chega, aquela multidão já estava ali assistindo a tragédia, o fim da história de Jairo. Mas Jesus chegou, e quando Jesus chegou falando que ainda não era um fim, as pessoas riram, as pessoas zombaram. Entenda uma coisa, irmãos, quando você falar para alguém que acompanha a tua luta, que acompanha a tua dificuldade, e você dizer para ela que ainda não é o fim, ela sempre estará sugestiva a zombar de você. Ela sempre será sugestiva a rir de você, dizendo: você está tão louco, você está tão ansioso, ou você é tão religioso que você acredita que não é o fim. Mas se você olhar com o teu olhar racional, você vai ver que é o fim. Se você olhar com o teu olhar de lógica, você vai ver que é o fim. Mas só que é o seguinte: quem é cristão não olha com o olhar de lógica. Quem serve a Deus não olha com o olhar do raciocínio. Quem serve a Deus olha com o olhar do sobrenatural. Ele fala: no meu natural eu sei que não dá, mas na visão de quem serve a Deus eu sei que pode acontecer. Eles começaram a rir. Jesus falou: está engraçadão? Está engraçado tirar sarro da expectativa de vitória de Jairo? Então vocês não servem para ver o milagre, vocês não servem para observar o milagre. Jesus pega 3 discípulos, pega Jairo, pega a esposa de Jairo, e agora vão para o quarto onde a menina está morta. Jesus chega até onde a menina está morta, lembrando que a menina é o sonho de Jairo, o projeto de Jairo, o momento de Jairo. E agora Jesus, ele ora e dá uma ordem para a menina. Veja que Jesus não fez um show pirotécnico, não. Jesus orou e falou para ela: menina, levanta-te. E olhando para o nosso lógico, isso não é normal, porque se a menina está morta, é só dizer para alguém que morreu: levanta e anda. Não é assim que funciona, não é? Mas só que quando Jesus está na história, irmãos, uma só palavra é suficiente. Uma só palavra. E o nosso problema nos tempos em que vivemos é isso, sabe por quê? Porque se Jesus, e quando eu digo Jesus, porque a palavra é dele, liberar uma palavra para nós nessa noite, às vezes nós entendemos que precisa acontecer muita coisa. Não, se nós acreditarmos numa só palavra, pode acontecer um milagre. Se Jesus dizer assim: a tua história não acaba aqui, eu não preciso ver chover fogo, chuva de fogo, eu não preciso ver um milagre pirotécnico, não. Eu posso sair daqui acreditando, dizendo: o Senhor falou que ainda não é o fim. Eu posso sair daqui acreditando que vai haver mudança. E pode ser que eu deite e a mudança não tenha acontecido, mas eu tenho uma certeza: que em algum momento vai acontecer, porque a palavra veio dele. A Bíblia vai dizer que quando ele ordenou: menina, levanta-te,
ela se colocou de pé. Ela se sentou, melhor dizendo, e ele disse: coloquem ela de pé, colocada ela de pé. E olha o que Jesus falou: agora ela está viva, está de pé, legal. Mas sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pentear o cabelo dela, vão colocar a melhor roupa nela, vão adornar, vão dar um alimento para ela, para que ela fique um pouco mais corada, é o nome, corada, que eu digo assim, com a pele um pouco mais corada. Vão alimentar ela, depois vocês vão apresentar ela para aqueles que disseram que não tinha mais jeito. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele falou assim: tem muita gente que não acredita no teu milagre, tem muita gente que não acredita na tua vitória, mas a tua vitória, ela vai ser tão completa, que ela vai estar adornada, ela vai estar arrumada, ela vai estar ajeitada, e você vai apresentar. E aqueles que disseram assim: ela não ia poder, ela não conseguia, não tinha jeito para ele, vai ter que olhar e ver que na tua vida tem jeito, vai ter que olhar e ver que na tua vida tem solução. E eu fico imaginando, a Bíblia não vai dizer isso, mas eu fico imaginando aqueles que estavam lá fora dizendo assim: mas como é que aconteceu isso? Ela estava morta, como é que foi? Sabe o que eu imagino, irmãos? Porque isso acontece. Eu imagino as pessoas olhando para a minha vida, para a tua vida, e dizendo assim: mas ela não tinha nenhuma expectativa de mudança, não tinha nenhuma expectativa de vitória. Como é que aconteceu isso na vida dela e na vida dele? E todos nós vamos poder dizer uma só coisa: não fui eu, mas foi Cristo que agiu na minha vida. Nessa noite, a palavra que eu tenho para você da parte de Deus é: ainda não é o fim, ainda não é o fim, e o teu milagre vai acontecer. A mudança vai acontecer, independente da circunstância, independente do momento, o milagre vai acontecer na sua vida. Entenda, eu não sei se você tem fé para isso, mas eu quero liberar uma palavra profética, é palavra profética baseada nessa palavra. Você que tem fé, levanta a tua mão para cima, eu quero liberar uma palavra. Independente do teu momento, o milagre do Senhor está chegando na tua vida a partir do dia chamado hoje. Você que tem fé, receba da parte do Senhor. Pode bater palma para Jesus.